Nós estamos muito felizes, conforme falamos, em falar sobre esse tema da família, e que nós precisamos de famílias fortes para termos uma igreja forte. Espero que esse recado, essa verdade tenha ficado muito clara no nosso coração. E hoje vamos concluir o nosso tempo a partir de uma leitura no livro de Atos. Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, louvamos e agradecemos a Ti, porque a Tua palavra está diante de nós, aberta, e porque o Senhor se revela a nós através dela, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua graça, para que venhamos a entender o que o Senhor tem a nos dizer. E mais do que isso, Senhor, para que não simplesmente venhamos a entender, como também aplicar a Tua palavra à nossa vida. Ó Deus, faz desta igreja uma igreja forte, que tem famílias fortes, ancoradas na Tua verdade, baseadas no Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha. Ó Deus, que a Tua palavra venha transformar o nosso coração pelo agir do Teu Espírito. É que nós Te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse texto de Atos, capítulo 2, ele fala aí sobre o começo da igreja. Pode vir, meu irmão. Opa. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Geralmente, quando nós queremos um modelo de algo que a gente gostaria de seguir, a gente precisa ir para o princípio, saber como as coisas eram lá no começo, para a gente poder saber como agir de uma melhor forma. Como seria uma boa igreja? Uma igreja padrão? Uma igreja que eu gostaria de olhar e ver assim, essa seria a minha igreja. A igreja que eu gostaria de estar, o que eu gostaria de ver na minha igreja. Qual a igreja dos sonhos? Meus irmãos, é comum nós olharmos para a nossa igreja, a sua igreja aqui especificamente. Eu tenho a minha igreja também, né? Nós amamos tanto a nossa igreja que a gente diz que é a minha igreja. A gente não comprou, né? Quem comprou foi Jesus, mas a gente faz parte dela. Então, é comum nós olharmos para a nossa igreja e compararmos a nossa igreja com outras. E normalmente a gente faz assim, olha, aquela outra igreja tem tanta gente, seria bom se a minha igreja fosse assim. Ou de repente alguém faz parte de uma igreja grande e diz, eu gostaria mesmo de uma igreja pequena, era bom quando tinha pouca gente, que a gente se conhecia. Normalmente o pessoal gosta de reclamar. Mas, em termos de comparação, a gente pensa sobre a nossa igreja e pensa, como a minha igreja poderia ser melhor? Como a minha igreja poderia ser diferente? E aqui, meus irmãos, nós temos um parâmetro, um exemplo, um modelo do que é uma igreja e como ela deveria ser. A gente está olhando aqui para a Igreja Batista Regular de Jerusalém. Não, também é demais, né? Não tinha o movimento batista regular ainda, nem dos bíblicos dos quais eu faço parte.
mas era aquela igreja inicial. Primeira igreja que o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus instituiu, e nós temos ali a igreja em Jerusalém, lá no começo. Não é que os irmãos não eram pecadores, às vezes as pessoas falam da igreja primitiva como se fosse assim um céu. Não, meu irmão, tinha um bocado de problema, o pessoal se pegava, o negócio era sério. É só você ler as cartas de Paulo e ver o que ele fala, bem como os outros escritores falam para aquele povo. Às vezes era um povo que brigava, era um pessoal que tinha ciúme, às vezes partidarismo, essas coisas que só aconteciam naquela época. Hoje não tem mais, né? Inveja na igreja, esse tipo de coisa não tem mais, né? Muito bem. Pensando em termos dessa igreja inicial, eu entendo que essa deve ser a igreja modelo para todos nós. Qualquer igreja séria, qualquer irmão que tenha uma compreensão do evangelho e do que é uma igreja saudável, deveria olhar para esta igreja, aqui no seu começo, e querer isso para si, para a sua própria igreja. E então, eu quero chamá-lo novamente para o texto, quando ele começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em outras palavras, o que o texto de Atos, o que Lucas está nos dizendo, é que essa igreja, ela tinha um ingrediente, digamos assim, muito importante, que é como esse texto começa, com a palavra perseveravam. Meus irmãos, esta igreja aqui era uma igreja que perseverava. Era uma igreja em que os irmãos chegavam até ali e eles não desistiam. Eles falavam da doutrina dos apóstolos, eles tinham a comunhão, o partir do pão e as orações, eles se mantinham nisso. Então, é como se aqui Lucas nos dá uma visão geral do que tinha nessa igreja. Doutrina, tinha sempre muito ensino, tinha comunhão, nós vamos falar sobre isso, tinha o partir do pão, a ceia do Senhor, e tinha as orações. Os ingredientes simples. Você pode perceber que esta igreja não tinha muito mistério, digamos assim. Não precisa aqui de um fundo preto, de um púlpito de pallet, não precisa de um banquinho, não precisa de um painel de LED, não precisa de nada mais além disso para ter uma boa igreja. O quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E agora, nós vemos de forma mais específica o que ele quer dizer com isso. Como é que funcionava? E eu acho muito interessante porque ele começa no versículo 43 dizendo: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, nesta igreja, lá no início, havia o sobrenatural. Havia o que eu chamo de condução do Espírito. E eu vou explicar o que eu quero dizer com a condução do Espírito. Meus irmãos, nós vimos para a igreja esta noite. É para onde nós vamos todos os domingos. Toda semana a gente está no meio do povo de Deus. A gente adora no meio desse povo. A gente louva ao Senhor. Nós cantamos aqui mais cedo cânticos, belos cânticos sobre a família e de como nós queremos que Deus abençoe a nossa família. Nós falamos sobre Deus. Porque nós acreditamos que Deus está aqui presente, recebendo a nossa adoração. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque você vem todas as vezes, todo domingo, domingo após domingo para a igreja, pode acontecer de você sentir, pensar de alguma forma que isso aqui é normal. De que esse culto que acontece aqui, de que os cânticos que são aqui entoados, de que a pregação da palavra de Deus é só mais um culto. Qual é o problema desse pensamento? É que a gente esquece do sobrenatural. A gente esquece que Deus está aqui. A gente esquece do poder de Deus na transformação das nossas vidas.
Às vezes a gente pode achar, é mais um domingo. Às vezes, pensando assim, a gente até desiste de ir para a igreja. É sempre a mesma coisa. Não tem uma novidade, uma diferença. Meu irmão, a igreja é lugar de ter a mesma coisa. Novidade, se você quiser novidade, aí você fica olhando lá no Netflix para ver se tem novidade. Vai lá para o cinema, toda semana tem novidade no cinema. Mas a igreja é o lugar onde nós temos o que é simples. O quê? A pregação da palavra, cantarmos a Deus e termos comunhão. E às vezes as pessoas estão aí esperando ter uma novidade, como se a igreja tivesse sempre que trazer uma grande novidade. A igreja não é o lugar de você procurar novidade, meu irmão. Se você quiser novidade, você vai para outro lugar. Na verdade, você desconfie de uma igreja que tem sempre novidades a trazer, em termos, por exemplo, da pregação. Como assim? Nós temos o mesmo livro. Esse mesmo livro é pregado há 2000 anos na igreja, meus irmãos. Não tem que mudar. Não tem que atualizar. Não tem que ter a Bíblia 2.0, não. A pregação da palavra vai continuar. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós temos aqui esses amados irmãos aqui na igreja em Jerusalém, sendo conduzidos pelo Espírito. Nós vemos o sobrenatural nesta igreja. É claro, meus irmãos, que nós vivemos em uma outra época e que eu não estou dizendo que aqui nós vamos precisar ver o sobrenatural de Deus quase como se fosse aquela coisa forçada que a gente vê por aí. As pessoas elas acham que o sobrenatural de Deus é algo que você marca. Aí eles fazem a quarta-feira do milagre, a sexta-feira da quebra de maldições, o sábado, sei lá do que. Fica marcado, né? Eu fico imaginando assim, eles estão definindo para o Espírito Santo o dia que ele vai fazer os milagres. Não é assim que funciona, obviamente. Os milagres que Deus faz, ainda hoje ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a gente não pode esquecer que o sobrenatural está aqui na igreja. E de que Deus opera com o seu poder, transforma as nossas vidas. De que Deus pode transformar a sua vida hoje. Não há nada mais impressionante do que a transformação de vida que o Senhor pode fazer. Às vezes, em um culto como este, você pode tomar uma decisão que transforma a sua vida inteira. De buscar seguir ao Senhor com mais afinco, de largar uma vida de mediocridade, ou de até decidir seguir a Cristo porque você ainda não tinha feito isso. E isso muda todo o seu destino. Você sabia que isso pode acontecer hoje à noite? Na sua vida. E esse é o sobrenatural de Deus. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode deixar a igreja se tornar algo comum no nosso coração, no sentido ruim da palavra. Algo que é como se fosse só mais um domingo. Não é. E como isso se aplica à nossa família? Meus irmãos, nós precisamos compreender que a nossa família, ao vir para a igreja, a nossa família, ao buscar seguir a Cristo, está buscando lutar uma batalha espiritual. Nós não podemos esquecer do sobrenatural. Nós não podemos esquecer que o inimigo das nossas almas, ele está muito interessado na destruição da sua família. Não esqueça disso. Não sei se você já parou para pensar, mas Satanás está muito interessado que a sua família fracasse. E se você prestar atenção, ele vai fazer de tudo, lutar com todas as forças, para que a sua família fracasse. E aí, antes de vir para o culto, tudo acontece. Os meninos brigam, aparece uma discussão do casal, outra coisa acontece que não era para acontecer. Por que você acha que esse tipo de coisa acontece? Satanás não quer que você esteja aqui. E aí, quando você chega aqui, pode ser que vem tudo na sua cabeça, menos o prestar atenção no que é ensinado. Por que isso acontece? Porque isso é uma batalha espiritual, meus irmãos.
Satanás não quer, o inimigo não quer que você ouça a palavra e que essa palavra faça efeito no seu coração. Nós precisamos do poder sobrenatural de Deus para que a nossa família seja transformada, para que a nossa família seja uma família forte, para que finalmente a nossa igreja seja uma igreja forte. Uma igreja com uma noção do sobrenatural. Uma igreja que confia no sobrenatural de Deus. Irmãos, às vezes, dentro da nossa família, a gente esquece do poder de Deus. E sabe quando é que a gente esquece do poder de Deus? É quando a gente diz assim, esse menino aí não tem jeito não. Já ensinei, já falei, não tem jeito não. Ou você diz, pastor, a minha mulher é porque eu sou meu irmão, mas você tem que ser paciente. Não, pastor, é porque o senhor não conhece a minha mulher não, ela não tem jeito não. Se o senhor conhecesse o meu marido, aí a irmã vai dizer, ali, pastor, vai morrer daquele jeito. Já tentei, a gente já orou, já fiz vigília, jejum, e o homem continua do mesmo jeito. Não tem jeito, pastor. Não tem jeito. Irmã, tem a graça de Deus, Jesus pode transformar. Não, pastor, já tentei, já pedi, mas Deus... Eu entendo que às vezes a nossa luta é grande, mas você vai esquecer do poder de Deus? Você vai tirar Deus da equação? Você vai desconsiderar que Deus pode transformar a sua família? Dá para vocês esperança. Meus irmãos, o senso de sobrenatural não pode deixar a nossa casa. Você sabe o valor que tem um culto doméstico? Deixa eu dar uma palavra rápida aqui sobre culto doméstico, né? Porque às vezes a gente fala... Meus irmãos, o culto doméstico, às vezes o pessoal pensa que um culto doméstico é assim, tem que ter 2 ou 3 hinos do cantor cristão, tem que ter um violino, um violão, uma harpa, os anjos descendo do céu, uma pregação do John Piper e... Como se o culto doméstico fosse uma coisa assim, impressionante. E aí quando você olha para esse tipo de pensamento, aí você diz assim, realmente, esse culto doméstico aí eu não consigo não. Tem que ter uma orquestra, o menino tem que tocar violino, a menina tem que tocar flauta, doce, transversal, com as partituras. Não, e a pregação tem que ser uma pregação baseada no grego, lá no original. A gente cria essa ideia, essa ficção na nossa cabeça de que o culto doméstico é uma coisa assim impressionante, tem que ser algo extraordinário. Meu irmão, o culto doméstico é você sentar com a sua família, ler um texto da palavra de Deus, aplicar aquele texto à vida da sua família e fazer uma oração. Você pode ter um cântico também. Não, pastor, mas eu não sei cantar. Tente. Bote as crianças para cantarem. Eu não sei, dê o seu jeito. Mas não é uma coisa impressionante não que você precisa fazer no culto doméstico. É simplesmente sentar com a sua família. Você consegue sentar com a sua família? Você consegue abrir o texto da palavra de Deus com a sua... Não, mas eu não sou pastor, não sou exegeta. Não sei o que é. Não, meu irmão. Não é isso que eu estou falando. É você abrir o texto da palavra de Deus, ler e aplicar à vida da sua família. Para isso você não precisa ser pastor. Você não precisa ser um exegeta, um PhD em teologia. Não. Você só precisa amar sua família e confiar na palavra de Deus. E aí quando você sentar com a sua família, se você não tem filhos ainda, senta lá com a sua esposa e você abre o texto da palavra de Deus, lê com ela, aplica e ora. E pode cantar também. Faz bem cantar. Esse é o culto doméstico. Não, pastor, mas eu não tenho tempo não para fazer todo dia. Meu irmão, se você conseguir fazer um culto doméstico na sua semana, eu não estou pedindo para você, e agora estou falando com os homens, né? Não estou pedindo para vocês, senhores, fazerem um culto, aquele culto extraordinário que eu falei todos os dias, não. Eu estou pedindo para que você faça
um culto doméstico na sua semana? Será que você não tem uma noite na sua semana para fazer um culto doméstico que pode ser feito em meia hora? Não, pastor, porque 2, 3 horas é muito longo, o menino não aguenta. Eu estou pedindo, eu não, né? Só estou ensinando a vocês. Quem solicita isso de nós é o Senhor. Meia hora, meu irmão, por um dia. Não dá não, brother. Acho que dá, não dá não? Então faça. Faça. Desculpa aí, senhoras, é porque eu tive que falar com os cabos aí. Só vai assim, né? Meus irmãos, se a gente tiver a noção do sobrenatural, do que é o poder de Deus, ao abrir a palavra lá na sua família, e ensinar a partir da palavra de Deus, você vai ver grandes transformações acontecendo ali. Nem que seja começando no seu coração. Mas se a gente acha que as coisas são normais e que Deus não age na nossa vida, é porque a gente não percebeu. A gente esqueceu do poder do sobrenatural. Mas, ainda assim eu falei que é uma batalha espiritual. E aí eu já vou profetizar, certo? Sou profeta não, mas vai acontecer. Tá bom? Eu disse que eu não sou profeta, viu? Não precisa jogar pedra se não der certo. Mas vai acontecer. É quase uma profecia. Vocês já entenderam, né? Vai acontecer. Você vai fazer o culto doméstico lá na sua casa. Quer dizer, você vai querer fazer o culto doméstico. Só que antes do culto doméstico acontecer, vai ter alguma discussão. E aí, você vai pensar assim: eu não estou bem para fazer o culto doméstico. Como se para fazer o culto doméstico você tem que estar assim, ó, tomando café com Jesus. 100%, meu amigo. Aí você faz. Se não tiver assim, aí não faz. Meu irmão, é justamente porque você não está bem que você precisa do culto doméstico. Não, mas eu não estou bem com a minha esposa. Exatamente por essa razão, vocês precisam da palavra de Deus aberta na casa de vocês. Eu disse, não é uma profecia, mas vai acontecer, né? Porque acontece, Satanás, ele quer que os casais se separem de algum jeito. Confie no poder do sobrenatural, meus irmãos. É a palavra de Deus que vai transformar a nossa vida. Mas a gente tem que confiar que Deus tem poder para fazer essas transformações. Senão, o que é que nos diferencia de qualquer outra pessoa? O que diferencia o crente de qualquer outro é que ele confia que a palavra de Deus pode transformar o nosso coração pelo poder do Espírito, para nós sermos mais santos, mais próximos do Senhor. É confiando na palavra de Deus que a gente ensina os nossos filhos, para que eles sejam crentes, não só bons cidadãos, como eu falei pela manhã, mas crentes, para que eles sejam obedientes ao Senhor em primeiro lugar. E como é que a gente ganha isso? Pela palavra, pelo ensino da palavra, pela oração. Não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar pela sua esposa, não deixe de orar pelo seu marido, minha irmã. Mas ele não muda, pastor. Ore, confie no poder sobrenatural de Deus. Essa igreja aqui em Jerusalém, ela via o poder de Deus acontecendo. O sobrenatural estava ali, meus irmãos. E o sobrenatural também está aqui, porque esta é uma igreja de Jesus. Nós precisamos de mais fé, de confiar, Senhor, de orar com fé verdadeira e clamar pela nossa família. Sua família está meio destroçada, está longe dos caminhos do Senhor, vocês estão vivendo de fachada, eu não sei o que está acontecendo, não conheço a sua família, não sei os problemas pelos quais vocês têm passado, mas vocês podem orar, clamar, ficar de joelhos diante do Senhor pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, e confiar que Deus pode fazer a sua obra, como essa igreja via o sobrenatural de Deus. Em cada alma havia temor. Essa palavra temor, especificamente, traz aqui no contexto uma ideia de maravilhamento, de espanto, de se impressionar. A gente esqueceu de se impressionar, meus irmãos. É só mais um domingo, é só mais um domingo, é só mais um domingo. Não é.
É um culto a Deus que nós prestamos aqui. O Senhor ouve dos céus a nossa oração. Senhor Jesus está no meio da igreja. A gente não pode olhar para essas coisas e achar que são normais. Não são, meus irmãos. A igreja é uma instituição eterna. Ela tem aqui essa estrutura física, mas o que nós fazemos é sobrenatural. Deus que transforma as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, não estaria aqui falando da sua palavra. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui ouvindo. Quem foi que fez essa transformação na nossa vida? Foi Deus. A gente não pode achar que mais um domingo, é só mais um domingo que eu vou. Não. É o poder de Deus que está aqui, agindo, transformando os nossos corações. E aí, pela manhã nós falamos sobre o pessoal que vem para a igreja só de vez em quando. Se você crê que o poder sobrenatural de Deus age através da igreja, através do seu povo, através da comunhão dos santos, num culto de oração em que a igreja se reúne para clamar, para rasgar os céus, clamar para que Deus nos ouça, meus irmãos. A gente não precisa ficar clamando as pessoas para chegarem à igreja. Se elas têm a noção do sobrenatural, elas vão vir. E se você não vem, talvez seja porque você não confia no poder sobrenatural de Deus para a sua família e para a igreja. Em toda alma havia temor, espanto, maravilhamento. Deus está agindo. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente está cantando, parece que a gente está com a nossa cabeça longe. Parece que todos os boletos que você tem para pagar, você lembra na hora do cântico. O irmão começa a orar e você começa a lembrar de tudo que não era para lembrar naquela hora. Tudo. A memória é ruim, mas naquela hora você lembra de tudo. Meus irmãos, o que nós fazemos aqui não é natural, é sobrenatural. Se você canta a um Deus eterno, adore ao Senhor, sabendo que o que você está fazendo é sobrenatural. Não deixe o comum, as coisas acontecendo domingo após domingo, acostumarem o seu coração. As coisas de Deus, elas ainda devem gerar em nós espanto, maravilhamento, um impressionar-se com a obra de Deus. Se está faltando isso em você, meu irmão, clame a Deus. Peça que Deus aumente a sua fé, que Deus aumente a sua confiança nele, a certeza de que Ele pode agir na nossa vida. Às vezes, nos aconselhamentos com os casais, eu vejo tanta desesperança. Não, pastor, ele não tem mais jeito não. Não, pastor, já tentei, mas não consegue. Meus irmãos, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13. Nós podemos crer, não no nosso cônjuge, não na minha esposa, não no seu esposo, minha irmã. Você acredita que Deus pode transformar o coração dos membros da sua família e o seu coração. Esse é o poder sobrenatural de Deus. Não torne isso banal, comum, no sentido de só mais um domingo, porque não é. Naquela igreja, em toda alma havia temor. Então eu digo que nessa igreja havia a condução do Espírito. A condução do Espírito. Esse povo era conduzido pelo Espírito Santo, transformados pelo Senhor, e o sobrenatural ali estava. Versículo 44, meus irmãos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero que vocês percebam que nessa igreja, eles tinham comunhão.
Antes disso, eu disse que eles eram conduzidos pelo Espírito. Então, eles tinham a condução do Espírito. Agora eu quero que vocês percebam a comunhão que esses irmãos tinham. Amados, essa comunhão era muito profunda. Quando ele diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ele diz aí que eles vendiam as suas propriedades, distribuíam o produto entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Então, alguém tinha necessidade, que eles tinham lá, vendiam, ajudavam o irmão, era assim. Aí alguém já disse, né, você já deve ter ouvido, tá aí, ó, o comunismo aí funcionando, ó. Tudo era de todo mundo, isso é comunismo. É não, meu irmão. Porque no comunismo não é voluntário não, é tudo obrigado, viu? Então, não é comunismo isso aqui. Comunismo é de Satanás, pode olhar que é. Aqui eram irmãos amados que buscavam cuidar e ajudar uns aos outros. Você não precisa olhar, não precisa sair vendendo seus bens para ajudar os irmãos, não. Se Deus tocar no seu coração, faça. Às vezes ele faz isso mesmo. Como uma vez eu vi um pastor querendo vender a casa dele para ajudar a igreja a comprar um terreno. Deus pode fazer isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, é que essa comunhão era profunda. Profunda. Irmãos, a gente acha que comunhão é socialização. Quando a gente sai daqui no domingo, se reúne ali fora, vai comer alguma coisa com o pessoal. Isso não quer dizer necessariamente comunhão. Muito embora a gente já foi boa, a comunhão foi, pastor. A gente comeu um bocado, né? Porque crente come um bocado, né? Meus irmãos, a comunhão é quando a gente começa a dividir a nossa vida. É quando a gente passou daquela superficialidade. Aquela superficialidade do, e aí, tudo bem, tudo bom? Choveu muito essa semana, né? Foi. E aí, a guerra da Ucrânia? Acabou, não acabou? E aí, o Bolsonaro? E aí, o Lula? Aí fica nessa conversa. Nessa conversa. Tudo bem, meu irmão. Se você quiser conversar sobre essas coisas, não tem problema. Mas se você só conversa isso com os irmãos, isso não é comunhão. Comunhão é quando a conversa entra naquele nível, passou essa superficialidade aqui dessas coisas, e aí você começa a perguntar, ei, meu irmão, como é que tá lá na sua família? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, meu irmão? Agora você chegou na comunhão. Que foi esse, macho? Explica aí o que foi que aconteceu. Aí o irmão começa a falar. Pronto. Você chegou na comunhão. E aí, minha irmã, como é que está lá? Aí a irmã pergunta para a outra. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, na bênção. Certo. É que eu percebi que a irmã não veio domingo passado. Tá tudo bem com vocês. Não é cobrança legalista, não. Quero só saber mesmo se tá. Não, minha irmã, é porque aconteceu uma dificuldade lá em casa. Comunhão. Comunhão. Irmão, eu estou precisando de uma ajuda, é sério. As coisas estão difíceis, estou precisando de conversar com alguém. Comunhão. A comunhão é quando você divide a sua vida. Quando você não divide a sua vida, meu irmão, não é comunhão, é socialização. É só conversar. Tá tudo bem conversar, eu gosto de conversar também. Se você puxar, a gente conversa, não tem problema não. Mas não é comunhão. Vocês compreenderam que comunhão não é socialização? Então você precisa intencionalmente nas conversas ir mais fundo. E isso envolve diretamente, meus irmãos, a nossa família. A comunhão é quando você deixa o celular de lado para conversar com sua esposa. E a falta disso, quando você conversa com a sua esposa olhando para o celular, aí não é nem comunhão e nem socialização. Aí é só desrespeito mesmo. Já pensou, eu estou aqui falando com vocês,
Aí tô aqui olhando meu celular, notificações. Sim, meu irmão, o que eu tava fazendo mesmo? Ah, é pregando, né? Tô aqui na igreja do pastor Adler, Ebenezer, é isso, né? Que absurdo. Pois é, às vezes a gente trata as pessoas assim. A gente fica aqui com a mão no celular, aí dá um toquezinho aqui, aí você olha, aí volta, olha e volta. E às vezes com a sua esposa, com o seu esposo. O que é mais importante? Todas as pessoas que têm para chamar você ou seu esposo falar com você? Não faz sentido. Isso é não ter comunhão. Essa igreja aqui tinha comunhão, os irmãos dividiam toda a vida. E tem casais que não dividem nem a senha do celular. Como é que pode? Eles dividem o mesmo quarto, a mesma cama. Mas um não sabe a senha do celular do outro. Que loucura é essa, meu irmão? Então a sua esposa não pode ter acesso ao que você conhece. O seu esposo não pode ter acesso ao que você vê. Ah, então vocês não são uma só carne. Vocês estão só vivendo juntos. Porque ser uma só carne é ser uma só carne, meu irmão. Minha irmã. A comunhão é ir além dessa superficialidade. Façam as refeições juntos entre vocês em comunhão. Pelo menos uma refeição por dia. Tente, pelo menos. Não, pastor, que eu saio de manhã cedo. Entenda, aí não dá para tomar café com todo mundo. Certo. E o almoço? Não, aí é a correria, dia a dia, já estou longe e tal. Tá certo. E assim, o lanche da noite, a janta, não sei o que você faz à noite. Não, pastor, eu já chego cansado e tal. Certo. Então, que horas você tem um tempo de comunhão com a sua família? Pastor, faz tempo. Às vezes a gente está vendo se marca aí uma viagem aí, mas está difícil porque está tudo caro também, né? Gasolina. Ah, entendi. Então quer dizer que na sua família você não tem comunhão. Vocês estão tudo ali vivendo sob o mesmo teto, mas vocês não têm interação. Começa a almoçar, está todo mundo aqui, ó. Celular. Isso não é comunhão. Isso é simplesmente cada um vivendo a sua própria vida egoísta. A sua própria vida que diz respeito a si mesmo. E todo o restante você esquece. A comunhão desse povo era uma comunhão que se um visse a necessidade do outro, rapaz, eles não tinham carro, né? Mas aí o que eles tinham? Terreno. Pode vender esse terreno aí que o irmão ali está precisando, ele está precisando comer. O irmão está doente ali, tem que fazer alguma coisa por ele. O que a gente vai vender aqui agora? Rapaz, vamos vender aqui do fulano de tal. Tudo bem, meu irmão? Rapaz, venda aí que o irmão está precisando de ajuda. Era nesse nível. Mas entre nós, parece que cada um vive a sua vida. E eu espero que a Igreja Batista Ebenezer seja uma igreja que tem comunhão, em que vocês não deixam nenhum irmão passar necessidade, seja ela física, seja ela espiritual. Não, mas aí é que o pastor tem... Não, meu irmão. Todo mundo tem que olhar para a vida de todo mundo. Não, mas aí vão se meter na minha vida. Exatamente. Essa é a igreja. A igreja é o lugar onde vão se meter na sua vida, meu irmão. Se você não gosta de alguém se metendo na sua vida, e eu estou aqui usando essa palavra, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É saber o que você está... Não é bisbilhotar a vida do outro, não. Aí é outra história, é fofoca. Pecado também. Estou falando de alguém olhar para a sua vida e saber, meu irmão, você está precisando de ajuda. É isso. A igreja é esse lugar. E se você está em pecado também, a comunhão envolve isso. Quando a gente entra na esfera da comunhão, a gente consegue ver onde é que os irmãos estão espiritualmente. E a gente vê irmãos que precisam de ajuda espiritual, que estão em pecado. Não, mas aí eu não vou falar nada porque aí o irmão não vai gostar de mim. Então você vai viver a sua vida do seu jeito. E o irmão que está precisando de ajuda espiritual, não, porque ele não vai gostar de mim. Entendi. Então você vai deixar o irmão passar necessidade. É, pastor, porque senão, sabe como é, ele não vai nem mais falar comigo. Ok. E aí, o que você vai fazer? Não, vai deixar ele lá sofrendo, passando o que ele tem que passar. Você não vai exortar, não vai chamar a atenção dele de alguma forma, em amor, querendo ganhar o irmão. Estou falando de ser
de julgar como hipócrita fariseu, não. Meu irmão, acho que você está precisando de ajuda nessa área. Já vivi isso aí, luto de várias maneiras sobre tantas outras coisas. Eu estou aqui só para lhe ajudar nesse ponto. E aí a gente rompe a barreira da socialização. A gente rompe a superficialidade. E a gente vai na vida dos irmãos. E divide a vida. Irmãos, a palavra comunhão, ela significa, de forma mais profunda, dividir. Dividir, neste caso, a vida. Quando você não divide a sua vida na igreja, você não vive a comunhão dos santos. Você só está aqui na superficialidade. Porque é um lugar bom de se estar, o pessoal é legal, gente boa. Mas a vida na vida é a comunhão, que é o que esse povo tinha. E é o que você precisa ter aqui na igreja e é o que você precisa ter na sua família. Às vezes, para você ter pelo menos uma refeição com a sua família, você vai ter que pagar um preço. Talvez o preço vai ser não ganhar aquele adicional que você tanto gostaria, porque de repente você não vai conseguir dar aquela hora extra que estão esperando. De repente vai envolver você gastar um pouco mais. Eu não sei o que vai envolver, eu não conheço a sua dinâmica. Mas eu sei que a sua família precisa ter comunhão. E às vezes os casais estão cada um lutando por uma vida, não sei que vida é essa. Colocaram um padrão de vida para si. Aí o homem luta de um lado e fica lá e passa a semana trabalhando lá, na ralação. A gente sabe como as coisas são difíceis. E a mulher entra nessa mesma dinâmica e vão os dois, parece que os dois só se veem no final de semana. E os filhos estão de manhã na escola, às vezes manhã e tarde no integral, vão para os avós. E aí ficam vivendo essa vida louca aí que eu não sei. Essa família não tem comunhão, eles se veem no final de semana e olhem lá. Estão tão cansados, o homem está cansado, a mulher está cansada, os filhos não sabem mais para quem olha. Aí vão chegar, a criança vai crescer desobediente. Não sei qual é o problema desse menino. Você não olha para o menino, está explicado, né? Não sei o que é isso, meus irmãos. Se a gente está seguindo e correndo cada um atrás do vento, porque criaram para si um padrão de vida que tem que seguir, a custo de quê? Meus irmãos, eu estou falando com tanto detalhe, que eu já corri essa vida aí. Essa vida, e eu luto até hoje para não correr. De trabalhar muito. E aí, para quê? Não é que você tem que trabalhar pouco não, meu irmão. É só que se isso está consumindo a sua vida a ponto de você não conseguir viver, aí para os homens, a vida comum do lar. E você, minha irmã, se você trabalha tanto, não é pecado a mulher trabalhar não. Mas se você trabalha tanto que você não consegue honrar os papéis que Deus lhe deu de mãe, de esposa, esse trabalho não é para você não, minha irmã. Diga para o seu marido trabalhar e aí ele vai ter que sustentar a sua família. Talvez vocês vão ter que fazer alguns ajustes na dinâmica da família. Mas vocês precisam ter comunhão entre vocês. Uma refeição pelo menos por dia. Se nem isso vocês têm, se vocês não conseguem olhar um para o outro, vocês não estão tendo comunhão em família. A sua família é frágil e a sua igreja vai ser frágil. Sem comunhão, uma igreja não tem como se fortalecer. Sem comunhão, uma família não tem como se fortalecer. Se você não vê o seu filho, você não vê nem os pecados do seu filho. Você nem vê a obediência do seu filho. Você não vê o amor que o seu filho deve nutrir para com Deus. Não dá para discipular o filho por EAD não, pelo Zoom, Google Meet não. Não dá. Tem que ser no dia a dia. Aí alguém vai dizer, né, é uma mentira muito bonita, veio direto dos infernos, está quentinha ainda. É uma mentira que diz assim:
Não, mas o que eu preciso lá em casa é tempo de qualidade. Não é nem quantidade, não. Eu preciso de tempo de qualidade. Se eu tiver tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, tá tudo bem. Tem gente que passa horas com a família. 2 horas que eu passo com a minha família, tempo de qualidade. Isso aí é uma mentira que veio dos infernos. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o tempo de qualidade, um tempo em que você consegue romper a superficialidade, lá na comunhão, lá com a sua família, ele só vai aparecer. Esse tempo, ele só vai surgir através do ordinário, do comum, do dia a dia. Como é que você vai ter uma conversa relevante com seu filho? Em 1 hora. Bora, meu filho, fale alguma coisa de relevante aí para mim. Você vai falar isso para ele? Minha filha, nós precisamos agora ter uma conversa relevante. Comece. Não é assim que funciona. Você precisa ver as coisas acontecendo. Você precisa ver os seus filhos brigando entre si, sabia? Para saber qual é o problema do coração um do outro. Saber quais são as dificuldades que eles enfrentam. Poder ser justo ao ter que aplicar a disciplina e ensiná-los. Tudo isso demanda tempo, meu irmão. E se você, minha irmã, não está tendo tempo para fazer isso pelos seus filhos, você não está tendo comunhão com os seus. E você precisa de comunhão. Você precisa da condução do Espírito. E você precisa da comunhão. Por último, no versículo 46, nós temos: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que me chama a atenção nesses 2 versículos, lá no versículo 46, é que ele diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Esses irmãos aqui da igreja de Jerusalém tinham compromisso, meus irmãos. Compromisso. Eles não brincavam de igreja. Eles não brincavam de ir para a igreja. Eles estavam lá todos os dias, unânimes. Eles estavam lá juntos, em comunhão, como nós falamos, dia após dia. E é disso que a nossa igreja, que as nossas igrejas precisam. Compromisso. E é disso que a sua família precisa, de compromisso. Meus irmãos, eu fico impressionado quando eu começo a conversar com algum casal e parece que a ideia do divórcio, ela aparece rápido. Não, pastor, que a gente não está se entendendo bem, aí acho que é hora de separar mesmo. Assim, vocês não estão se entendendo, aí vocês vão separar, é isso mesmo? Rápido sim. A primeira conversa, vocês já estão pensando em separar? Cadê o compromisso que vocês firmaram uns com os outros, com Deus, diante do povo de Deus? Parece que o compromisso do casamento não vale nada nessas horas. A consideração pelo divórcio é rápida. Não estou feliz no casamento, acho que é melhor separar mesmo, pastor, porque não sei. Foi rápido. A conclusão foi rápida. Parece que não demorou muito para chegar aí, nessa compreensão. Meus irmãos, nós precisamos de compromisso. Você tem um compromisso com Deus. Se você casou, você tem um compromisso com Deus. Se você vai casar, meu irmão, meu jovem, minha jovem, você quer firmar um compromisso com Deus. Também com o futuro esposo, a futura esposa, mas é em primeiro lugar com Deus. É um compromisso. Se você não tem compromisso dentro do seu casamento, esse compromisso não vai vir à igreja. Às vezes, na igreja, a gente acha que as pessoas devem... Aliás, a gente não acha, a gente espera que as pessoas tenham compromisso. Aí chega aquele irmão e diz assim: pastor, esse ano aí, 2022, conte comigo, viu? Estava cheio de coisa aí nos anos anteriores, mas esse ano
Pastor, esse ano vai. É mesmo, irmão? É. Pastor, eu tô até pensando em ser missionário. É mesmo, irmão. Afeganistão. Pensando em ir pro Afeganistão, pastor. É mesmo, irmão? É. Você sabe árabe? Não, pastor, mas vou aprender. Tem medo de morrer não, irmão? Tenho não, pastor. Vou morrer para Jesus, lá no Afeganistão. Se for... É mesmo? É. Tá bom, meu irmão. Gostei da ideia, viu? Pois vamos fazer o seguinte. Próximo domingo, aqui antes do culto, que começa 6, né? 5h30, lá na igreja, para a gente começar um estudo sobre um livro de missões, meia horinha antes do culto. Você nem precisa vir um dia a mais, é só... Tá bom, pastor. Vou até aqui comprar aqui na Amazon o livro. Tá bom, graças a Deus. Aí vem a primeira semana, o irmão empolgado. Gostei, pastor, o livro é bom, viu? Alegre-se os povos. Tô indo mesmo, viu, para o Afeganistão. Tô falando até com a esposa e tal. Não gostou muito da ideia não, mas Deus vai convencer o coração dela. Amém, irmão. Deus abençoe. Aí próximo domingo, final da Champions League, ó. Futebol, truando lá exatamente às 5h30. Pastor, sabe como é, né? Hoje não deu certo. Na próxima semana, pastor, já vi aqui que não tem nenhum jogo importante. E vai enrolando. Pronto. Aquela empolgação, aquele fervor por missões durou umas 2 semanas. Porque faltou compromisso. Eu falei a brincadeira aqui do Afeganistão, mas a gente ouve essa história de várias outras formas. Compromissos impressionantes que morrem na primeira semana. Não faça isso, meu irmão. Se você tem um compromisso com a igreja, com um ministério, seja o ministério do louvor, seja para ajeitar as cadeiras, seja para ensinar as crianças, honre o compromisso que você firmou com a igreja. E na sua família, da mesma forma. Se a gente não ensinar os nossos filhos a terem compromisso, eles não vão aprender a ter compromisso na igreja. Nossas famílias vão ser fracas. E a nossa igreja vai ser fraca. Mas nós precisamos de uma família forte. Que tenha um compromisso. E esse compromisso, meus irmãos, ele vem de Cristo. Cristo honrou o seu compromisso conosco. Morreu na cruz por nós. Ressuscitou, nos dando a esperança e a capacidade de obedecer a Ele. Nós podemos sim honrar os compromissos que fazemos dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Honre os compromissos. Honre o seu compromisso com a contribuição, meu irmão, aqui da igreja. Às vezes, os irmãos estão priorizando qualquer tipo de coisa, menos a igreja. E aí você tem lá as suas contas para pagar, tem lá os seus cartões para pagar, tudo que você tem, e aí se sobrar algum centavo, você se devolve para a igreja. Às vezes isso acontece. Graças a Deus não é o caso de todos, muitos têm sido generosos na obra de Deus em muitas igrejas. Mas pense, se você tem honrado o compromisso que você tem com esta igreja, que tem servido você, que tem honrado você, amado você, acompanhado a sua vida, você tem recebido dos benefícios que significam fazer parte desta igreja. A igreja é Ebenezer. Será que você tem honrado com esse compromisso? Ou será que são outras pessoas que estão pagando para que você tenha esses benefícios? Quer dizer que o pastor agora está dizendo que a gente, para a igreja, tem que pagar. Não é isso que eu estou falando, não. É o contrário. É você que, de repente, está se fazendo alguém que não tem a noção do compromisso, da generosidade, do amar a igreja. Irmãos, a gente contribui para a igreja, não é para dar o mínimo, não. A gente contribui para a igreja porque a gente se alegra de ver a obra de Deus indo para frente, avançando. E eu posso sentir, rapaz, eu contribuí com essa obra, ó, servi no ministério, dei a minha parte, contribuí financeiramente, e a igreja tem avançado. O reino de Deus
tem avançado. Deus seja louvado por isso. Não é uma noção legalista do mínimo que eu posso devolver para a igreja para ficar tranquilo com Deus. Não é isso não, meu irmão. É um compromisso com a sua obra. Seus dízimos, as suas ofertas, envolvem um compromisso que você tem, é com Deus. É com o Senhor da igreja. Ele não precisa do seu dinheiro. É você que tem o privilégio de honrar e de contribuir com essa obra. Então, meus irmãos, honrem o compromisso que vocês têm com a igreja. E honrem o compromisso que vocês têm com a sua família. E de vocês eu espero. Eu dei para vocês alguns compromissos aqui que vocês podem cumprir. Um deles é o culto doméstico. Tem que fazer 7 vezes por semana. Se puder, se você for crente nesse nível aí, né? Mas se você fizer nesta semana, certamente Deus vai ser glorificado. É um compromisso que você tem com a sua família. Hoje pela manhã eu falei de um compromisso de você honrar o seu papel. É um compromisso. Você pode honrar o compromisso de colocar mais flechas na sua aljava. E aparecer de repente aqui, pastor Adler, mais meninos aí na próxima conferência aí, né? Tem uns meninos aí a mais, uns bebês aí chorando, rindo. Já pensou? É um compromisso. Esse aí dá para cumprir, né? Compromisso, meus irmãos. É um compromisso de honrar ao Senhor. Um compromisso de você ver como estão as suas contribuições para a igreja, seus dízimos e as suas ofertas. Saber se você tem falhado, ou se você tem honrado com aquilo que Deus tem lhe dado e lhe sustentado. Tudo isso são compromissos. A igreja de Jerusalém tinha tudo isso. Os irmãos estavam ali unânimes no templo, com um compromisso maravilhoso de honrar a Deus. Esta igreja, ela tinha 3 características. A primeira delas é que eles eram conduzidos, eles tinham a condução do Espírito. Em segundo lugar, eles tinham esse dividir de vida, essa comunhão. E por último, meus irmãos, eles tinham um grande compromisso. Condução do Espírito. A comunhão dos irmãos e o compromisso. Esses irmãos tinham. Se as nossas famílias tiverem essas 3 características, se a nossa igreja tiver, esta igreja tiver estas 3 características, certamente será uma igreja forte, porque ela é feita de famílias fortes. Então honrem o compromisso com o Senhor, para que esta igreja seja uma igreja forte. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos ensina o que é uma família forte e uma igreja forte. Que o Senhor nos ajude, Pai, a honrar o Senhor, honrarmos com o compromisso que o Senhor espera de nós, com a Tua igreja. Que os membros aqui da Igreja Batista Ebenezer, que estes amados irmãos e a congregação, esses amados irmãos sejam conduzidos pelo Espírito, tenham a condução do Espírito, para que nesta igreja haja uma comunhão, não simplesmente a superficialidade, Senhor, mas a comunhão verdadeira, do dividir de vida. E que esta igreja tenha compromisso, Senhor. Compromisso de uns para com os outros, um compromisso para com o Senhor, compromisso de viver para a Tua glória, ó Deus. E que Cristo Jesus nos ajude. O Espírito Santo, ó Deus, nos conduza. Ó Deus Pai, é pelo que nós te pedimos. Em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém.